Olá, Carmen. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada, José, por ter aceitado o nosso convite. Oi, Espero Carmen, que prazer estar com vocês. Um evento de muito sucesso. Então, aproveitando aqui que estamos poucos e seguindo a sugestão do Guilherme, queria que vocês se apresentassem. A Carmen já falou aqui, né? Então, a gente tem aí a Maiara, o Jederson, o Wellington, o Sérgio, que está entrando agora. Jederson, pode se apresentar? Gostaria de se apresentar, de onde que está falando? Estou falando de São Paulo, não sei se vocês são de São Paulo ou não, né? Eu acho que o Joseph não, né? Porque está muito claro lá atrás dele, eu acho que ele não é... Acho que ele não é... de São Paulo. Da onde? Não, eu estou em São Paulo, isso daqui é só pano de fundo. Nossa, mas o pior é que a sua imagem está muito nítida para ser plano de fundo. Tá perfeito. Porque geralmente plano de fundo você mexe, a pessoa fica com uma sombra, tudo, né? A sua tá perfeita. Eu até pensei que não fosse, não. Ah, tá. Falei, eu acho que o Joseph não tá aqui no Brasil. Eu tô falando de São Paulo, né? Então o Joseph também, acho que deve ter mais gente de São Paulo também. Inclusive, daqui a pouco eu vou até fechar um pouco a câmera, que eu vou entrar numa aula, vou avisar o professor que eu estou na palestra, não vou poder assistir a aula. Ótimo. Jederson, o Joseph e o Guilherme são de São Paulo, né? Agora nós somos da BRH Pará, aqui do Pará, né? Que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Pará, da Associação Brasileira, né, Nacional, e a gente está promovendo esse evento aqui, que todas as quartas-feiras, quer dizer, todas não, agora de 15 em 15 dias, ou então uma vez no mês, a gente faz um evento, Papos e Ideias, onde a gente traz algum tema que a gente acha relevante. Nesse caso específico, o futuro do trabalho, a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, e esse foi o tema escolhido. Então, seja muito bem-vindo, Jefferson. Você está em São Paulo. Obrigado. Estou em São Paulo. Então, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Essa é a vantagem, né, de hoje a gente está tudo online, porque... Não, hoje a gente consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Qualquer lugar. Problema. E hoje, o que até, vamos colocar, janeiro, fevereiro do ano passado era não impossível, mas as pessoas não gostavam de fazer uma reunião virtual, né? Depois de março em diante foi obrigatório isso, né? Porque não tem como. Exatamente. Legal. Wellington, seja bem-vindo. Pode se apresentar, falar de onde é que você está falando? Obrigado, boa noite a todos. Me chamo Wellington Henrique, sou analista de planejamento de gestão de pessoas do Banco da Amazônia e falo de Belém mesmo. Muito legal. Trabalha lá com o Pablo? Isso mesmo. Ah, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado. Maiara está aí? Quer se apresentar? Gostaria de se apresentar? Acho que a Maiara não está. Boa noite. Boa noite. Estou, só que não está conseguindo conectar a câmera. Boa noite, eu sou de Belém mesmo, eu sou formada em psicologia, atuei, né, um tempinho na área de RH, mas atualmente não estou atuando, mas tenho muito interesse nessa área e por esse motivo que eu me inscrevi na palestra. Ah, legal. Seja bem-vinda, Maiara. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Regina, se apresenta, por favor. Oi, gente. Não, é porque eu tô... Regina é a mesma pessoa, tá? Uma tá no celular e outra tá na associação. Ah, tá. É porque eu tô acompanhando vocês, mas é porque eu tô trabalhando aqui, mandando mensagem para as outras pessoas, tá? Desculpem, por isso que não entrei na hora que vocês me pediram para entrar, tá bom? Mas é a mesma pessoa que tá aí fazendo esse trabalho de base aqui, tá bom? Legal. Obrigada. Pablo, dê um oi aqui pra gente. Se apresente também, por favor. Porque ele já disse que está aqui, mas ele está com o microfone desligado. Ele deve ainda estar chegando em casa, né? Por isso. Talvez. Ou então está no trânsito ainda. Está igual ele disse que sim, que está sim. Bom, são 19h15, 19h14, 19h15, eu já vou começar, já vou apresentar e aí a gente segue com o evento e as pessoas que forem entrando serão muito bem-vindas. Então, eu queria, gente, dar boa noite, boas-vindas a todos, agradecer a participação. Tivemos 60 inscritos, então eu acredito que outras pessoas vão entrar ao longo do evento.
dizer que para a gente é muito importante a BRH Pará tem nesses eventos, através desses eventos, a oportunidade de fortalecer a comunidade de recursos humanos aqui da região. E agora online tem a possibilidade de contar com palestrantes, com participantes, de enriquecer de outros locais e de enriquecer esse debate, de realmente ampliar aí essa atuação. Então, eu queria agradecer novamente a participação de todos vocês, em especial aqui do Joseph, que muito generosamente está aqui participando e trocando ideia com a gente. Teve um evento maravilhoso, que foi o Anticarreira Day, no dia 1º de maio, né? Tivemos temas maravilhosos, extremamente relevantes sendo discutidos e que a gente teve com, inclusive, a BRH aí fornecendo cupons de desconto, teve essa cortesia para a gente maravilhosa, então queria agradecer o Guilherme, que nos apoiou aí bastante nesse processo, e contar um pouquinho. A BRH Pará está completando 20 anos, tem 20 anos, né? Hoje nós estamos nesse momento de reinvenção. A quarta com a RH já acontece desde 2017, não é isso, Carmen? Sim. Desde 2017, exatamente. Só que acontecia do modo presencial, né? A gente fazia, também tinha um tema, tinha uma palestra, a gente fazia, e quando a pandemia chegou, a gente precisou reinventar, reorganizar. A gente primeiro fazia em formato de lives no Instagram e depois a gente migrou para cá, para o Zoom, que aí a gente deixa gravado, a gente tem a possibilidade de todo mundo participar, enfim, tem as inscrições. Então eu queria agradecer, falar um pouco do que é, né? E falar um pouco, antes de entrar especificamente no tema, lembrar que a gente tem um evento semana que vem, que é Humaniza RH, não é isso? Que são 3, onde a gente vai trabalhar justamente questões para humanização, né, da gestão de pessoas e desses tempos aí nas organizações. Então, falar para vocês que o link de inscrição a Regina vai colocar aqui, para quem estiver interessado, é gratuito, é online, e aí é só se inscrever. Convidar também as pessoas que tiverem interesse a se associarem, né? A anuidade está disponível. Não é uma anuidade, não é mensalidade, então que todo mundo que tem interesse de se associar também participe. Então, encerrando as apresentações, se quiser complementar alguma coisa, Carmen, fica à vontade, encerrando as apresentações da BRH. É só para agradecer mesmo a disponibilidade dos palestrantes, né? Do Gederson, do Guilherme, com apoio, né? E do José, o nosso palestrante de hoje, né? E dizer que estamos aqui à disposição para qualquer parceria, outros eventos, divulgação dos eventos de vocês. Estamos aqui à disposição de vocês. E quando voltarmos ao presencial, se Deus quiser, vocês estejam em nosso congresso aqui em Belém, que é uma beleza. Vocês vão gostar muito. Todos os eventos presenciais em Belém, a gente faz um evento com 300 pessoas, sempre, com palestrantes renomados, sempre vem. Muito legal, o Eduardo Carnelo, que vocês devem conhecer. Tem várias pessoas bacanas que nos apoiam. Então, nós somos 22 seccionais no Brasil, e essa nossa seccional do Pará é especial, é a terceira seccional aqui na Amazônia, que só temos 3, Manaus, no Amazonas, né? Rondônia e o Pará. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Sucesso aí para o nosso evento. Muito obrigada. Bom, então vou apresentar finalmente, né, o Joseph, que dispensa apresentações para muitos. Eu tive contato com o material do Joseph a primeira vez acho que um ou 2 anos atrás, através de uma ex-diretora minha na Vale. Ela tem um canal que eu sigo no Instagram e ela apresentou o livro, e como é uma pessoa que eu respeito muito, eu falei assim, então com certeza é coisa boa. E aí adquiri li o livro, que é o livro Anticarreira, que é uma nova leitura, é um novo modelo de pensamento para a carreira,
totalmente adequado para esses novos tempos. E aí, falar para vocês, apresentar, depois ele fica à vontade para se apresentar, mas o Joseph, né, ele é headhunter anticarreirista, não é isso? Consultor em headhunter desde 2005. Eu estou aqui com o material que o Guilherme me mandou, porque é muita coisa. Autor do livro Anticarreira, finalista do Prêmio Jabuti em 2020, membro do Conselho Consultivo do curso de Administração da FAAP, né? Investidor e advisor da WNutri e também de empresa que quebrou, isso é importante, né? Sempre importante, com certeza, falar. Da Real, né? Da Real, né? Porque senão a gente acha que é só maravilhas. Membro da comissão do Congresso do IBCG, que é Governança Corporativa, né, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Também membro da comissão do Congresso, já falei. Presidiu o conselho do IFL de São Paulo e fundou o IFL de Santa Catarina, Lifelong Learner, em Harvard, Singularity, Abundance, Casa do Saber, entre outros. E antes de encontrar a vocação dele, passou pela EDS, pela Intel e pelo Citibank. É isso, Joseph? Joseph, seja bem-vindo. Obrigado, exatamente. Muito bem-vindo. Quando eu escuto assim, eu penso que trabalheira, né? Por isso que de vez em quando eu fico até cansado. Mas normalmente não, normalmente eu estou com bastante energia. Deixa eu ver aqui se vai funcionar o compartilhamento de tela. Vai sim. Certinho, né? Certinho, estou vendo. Então, prazer estar com vocês. Obrigado, Carmen, Adriana e a BRH Pará pelo convite. Me apresentando rapidamente, né, para entender por que fala que eu sou headhunter anticarreirista, porque eu sou o sócio fundador da Emropinity, né, desde 2005. Eu trabalho com Executive Search, desenvolvimento de liderança e governança corporativa. E Init é a empresa que eu fundei, e no ano passado a gente passou a fazer parte da Emrop, que é uma sociedade global que está em 53 países e existe desde 1977. Além disso, como a Adriana falou, eu me dediquei durante muitos anos ao IFL. Hoje eu sou um membro honorário, né? Até o ano passado eu era presidente do conselho, e essa é a foto do final do Fórum da Liberdade, onde depois de muito trabalho voluntário, né, exercendo cidadania para disseminar as ideias de livre iniciativa, liberdades individuais e Estado democrático de direito, a gente entende que são essas ideias que fazem o país mais próspero. E aí está o final de um Fórum da Liberdade com muita alegria. Eu convido quem está nos escutando a participar do Fórum da Liberdade, que esse ano muito provavelmente vai ser virtual, mas entendo que a partir do ano que vem vai poder voltar a ser físico. Conselheiro consultivo do curso de administração da FAAP, também é uma atividade que eu faço pro bono, né, sem receber dinheiro, mas aprendo muito. E estou dando de volta, né, apesar de ter pago para me formar na faculdade. A faculdade é uma fundação, né, uma entidade sem fins lucrativos, então estou retornando para a faculdade o fato dela ter me ajudado a me formar. Essa história de crowd economy, economia do compartilhamento, eu morria de medo de me hospedar em Airbnb e resolvi em 2015 enfrentar o medo de frente, colocando o apartamento que eu morava, ao invés de alugar por longa duração, alugando no Airbnb. Então quem vier para São Paulo fica na Vila Olímpia, a gente é super host, vão ser bem tratados, encontrar um bom apartamento. Então eu aprendi a crowd economy na prática. Aí a WNutri, né, com o produto que é a Life Mix, não sei se vende no Belém do Pará, vou perguntar para o Daniel. O Daniel é o sócio, eu circulei aqui o cucuruto dele, porque apesar dele ser CEO, fundador, formado em engenharia de produção, pós em marketing no Brasil, MBA nos Estados Unidos, é um cara que eu me orgulho de ser sócio dele, porque ele é um cara que age, que faz acontecer, mão na massa. E esse era um dia que estava fazendo uma degustação num evento aqui em São Paulo e faltou uma pessoa que deveria estar na equipe
ajudando na degustação, ele está na supervisão, a pessoa faltou, ele não quis nem saber, arregaçou as mangas e foi carregar a caixa e entregar produto para degustação. Me tornei palestrante em 2010 e profissionalmente em 2017. Desde 2010 eu venho palestrando, mas em 2017 dá para dizer que me profissionalizei. Uma foto da palestra enquanto ainda existiam as palestras num evento com mais gente, no físico. Mais uma atividade pro bono aqui, Instituto Ponte, a gente adotou um aluno e a gente faz mentoria e palestra, pessoal do Instituto Ponte, o Instituto do Espírito Santo. Eu tenho uma temporada de podcast gravado, que vocês podem acessar em qualquer plataforma, na Apple Podcast, no Spotify, na podcast da Apple e em outros. São 15 episódios bem legais, a turma gosta bastante. E eu sou colunista da HSM Management também. E por fim, aqui, o livro que a Adriana leu, então, sucesso de público e também sucesso de crítica, porque o Prêmio Jabuti é o prêmio mais importante da literatura brasileira, e eu vou falar que eu fiquei feliz pra caramba quando eu recebi o e-mail falando que o livro tinha sido classificado como finalista do Prêmio Jabuti. E aí, se o livro chama Anticarreira, eu imagino que quem está com a gente está se perguntando, carreira ou anticarreira, né? Que história é essa de anticarreira? Mas antes de falar de carreira ou anticarreira, acho que a gente tem que definir o que é trabalho, né? E aí eu queria a definição de trabalho. Adriana, quer você começar definindo o que é trabalho para você? Bom, vou tentar, né? Trabalho, eu entendo que é uma função. Você vai resolver algum problema para alguém. Acho que para começar isso, só existe trabalho, só faz sentido ter trabalho se você for solucionar alguma coisa para alguém. Hoje é assim que eu vejo. Gostei. Alguém mais quer se manifestar? Quem que tá com a gente assim? Quem que tá matando a outra aula para estar com a gente é o Jederson. Jederson. Ele tá aqui com a gente ainda? Não tá, parece que tá. Estamos com 11. Temos algum voluntário aqui? Além da Adriana? Deixa eu ver aqui. Maiara, Wellington, Pablo, Patrícia. Acho que estão um pouco tímidos. Eu não vou falar porque eu já sei a resposta, JT, senão eu te ajudava. Carmen, está com você, então, a responsabilidade de ter mais uma definição de trabalho. Tá ouvindo, Carmen? Então vamos seguir. Vamos. Trabalho, não sei quantos de vocês sabem, mas veio do latim tripalium, que é um instrumento de tortura, com 3 paus, que suspendia a pessoa e deixava torturando ela. Por isso que tem tanta gente aqui no Brasil que se conecta com o trabalho como se fosse uma obrigação, um sofrimento, né? Tem aquela frase que fala: encontre um trabalho que você gosta e não terá que trabalhar o resto da sua vida. Mais trabalho, na física, é força distância, que pode ser definido por essa ilustração ou por essa, na horizontal ou na diagonal. E há 100 anos atrás, Charlie Chaplin, mais ou menos 100 anos, colocou que o trabalho era aquela história repetitiva, né? A gente era parte de uma engrenagem. Eu gosto dessa última foto que aparece aqui, que remete àquela foto famosa, né, dos construtores daquele prédio em Nova York. Quando se coloca o work, vem isso. Então, para a cultura americana, trabalhar é construir. E a definição que eu mais gosto, eu aprendi justamente com o Gary Bowles, que é o chair do futuro do trabalho da Singularity University. Ele fala que a gente trabalha para gerar resultado, resolvendo o problema de alguém, como a Adriana falou, através de tarefas usando as nossas habilidades. Muito bem, então se já entendemos o que é trabalho, acho que agora a gente pode falar se a gente deve ser carreirista ou anticarreirista. E aí vamos também para a definição de carreira. Quando eu fui para o dicionário,
Eu descobri que carreira vem do latim carraria, e aqui está uma representação gráfica de uma carreira. É um caminho estreito, começo, meio e fim, lado direito um barranco, lado esquerdo um arame farpado. Entrou na carreira, não pode sair dela. Para conseguir continuar indo para frente, a pessoa que está na frente ou se move para frente ou se atropela ela, né? Já dá para lembrar do mercado corporativo, como as coisas acontecem, ou você fica estagnado ou estagnado. E tudo que eu faço comigo, já deu para perceber, e que eu recomendo que as pessoas façam, é não seguir o caminho estreito, o contrário disso. Então, se carreira é um caminho estreito, que vem do latim do carrare, o que eu vejo na prática é que as pessoas ou estão em transição, só tem dois tipos de pessoas. Ou as pessoas estão em transição ou estarão em transição. Porque as empresas que a gente trabalha ou vão ser vendidas, ou vão quebrar, ou a gente vai ser demitido, ou a gente vai pedir demissão. Se aposentar na mesma empresa é a exceção que comprova a regra que eu trouxe aqui para vocês. As pessoas, ou você está em transição, se você não está, você que está me ouvindo, você não está, você estará em transição no futuro próximo. E eu garanto, meu dever corporativo, mais de 10 mil entrevistas me comprovam, que independente de estar rico ou pobre, você vai sentir um vazio tremendo durante a sua transição. E se carreira é um caminho estreito, o que eu recomendo para evitar o medo das transições e o vazio que a gente sente nelas é fazer o contrário. Fazer a carreira é paradoxal, mas também fazer o contrário. Então, ser um anticarreirista ou uma anticarreirista. 4 elementos para que as pessoas sejam anticarreiristas. Primeiro, lifelong learning, aprendizado para a vida inteira. Aqui eu trago todas as ferramentas que eu uso para mim. TED Talk, Google Talk, YouTube, o que a gente está fazendo aqui, encontro, Masterclass, LIT, que é da Sampo, do meu amigo Securato, Fórum da Liberdade, que eu já mencionei, U-Book, que dá para ouvir, tem audiolivro, leitura de livro, que é uma tecnologia antiga, mas que funciona bem para caramba, Coursera, edX, Udemy, Casa do Saber On e Offline, pós da PUC do Rio Grande do Sul, eu fui dar uma aula lá no começo do ano, um negócio super bacana, e aprender fazendo, na pirâmide de Glasser, fica demonstrado que o nível de retenção que a gente tem quando a gente escuta é de 10% a 20%, e quando a gente faz é em torno de 80%, e quando a gente ensina é em torno de 90%. Então, fazendo e ensinando é uma forma muito adequada para ter aprendizado para a vida inteira. Preciso falar que a gente não pode terminar nenhuma semana do nosso ano sem ter aprendido algo diferente do que são as nossas atividades do dia a dia. Segundo elemento de um anticarreirista, é ter um plano A e um plano B. Concorda, Carmen, que tem que ter um plano A e um plano B? Carmen? Eu acho que ela travou, Joseph. Tá bom. Está congelada a imagem dela. Você concorda que tem que ter um plano A? Eu concordo que se puder o C, também já está valendo hoje em dia. Que bom. Você está falando do C, porque eu falo que a gente tem que ter até um plano Z. Perfeito. Porque o alfabeto não para na letra B, normalmente o plano B está muito próximo do A, se o A falhar, tem bastante chance do plano B falhar também. Então, e tem gente que fala, mas por que parar no Z? Realmente, não precisa parar no Z. É uma forma de expressar e fazer lembrar que você tem, nem sei quantas letras tem alfabeto, são 26, porque entrou letra nova depois de eu ter me formado na escola, as letras gringas que não tinham, algo em torno de 25, 26 letras, 28. Depois eu dou um vou aprender mais um. É só fazer que nem as planilhas do Excel, né, Joseph? Que aí depois começa A, B, A, aí pronto, fica infinito. Perfeito. A linha, a B linha, exatamente a B-linha vai. Ou vai para o alfabeto grego, para fala de alfa, beta, gama, vai para outro tipo de alfabeto. Tipo um piloto de avião, que é um dono de cerveja, esgrimista, palestrante, cantor e board member. Né? Ele é piloto de avião, ele é palestrante, esgrimista nível olímpico, dono de uma empresa de cerveja, board member de empresa de aviação executiva e também é vocalista do Iron Maiden. Então, esse cara aqui, na pandemia, que não tem show, ele não está sentindo um vazio existencial grande, porque
imagino que o consumo de cerveja tenha aumentado lá na Inglaterra e ele tenha que se ocupar de resolver problemas importantes. Talvez a aviação executiva também aumentou, porque diminuiu a aviação comercial, né? Então ele deve estar bastante ocupado. Por quê? Porque ele tem um portfólio de trabalho. Então, portfólio de trabalho nos dá opções e tira a nossa fragilidade. Eu já comecei mostrando o meu portfólio de trabalho, que também me dá opções, tira a minha fragilidade e me faz melhor em cada um. Meu trabalho principal é o da MROP Unit, né, de Headhunter, de governança corporativa e desenvolvimento de liderança, mas os outros trabalhos me deixam mais atualizado e criativo para resolver os problemas dos clientes da MROP Unit. Terceiro elemento de um carreirista que não pode faltar, trago através do exemplo de pensar no incorporador e no carpinteiro. Então, era uma vez um carpinteiro que trabalhava com o incorporador a vida inteira. E o carpinteiro resolveu se aposentar. E quando ele chegou para o incorporador para avisar, olha, nós trabalhamos juntos a vida inteira, quase 40 anos trabalhando juntos, construímos centenas de casas, tal coisa, e cheguei à conclusão que eu me aposentar, então eu queria te agradecer. Estou indo. E o incorporador falou, de jeito nenhum, você não está indo. Você vai fazer uma última casa especial comigo. Então, vai ser uma casa como essa da foto. 2 andares, 400 metros quadrados. Não vai ser aquelas casas de 80 metros quadrados que a gente fazia, né? Só um piso, um acabamento um pouquinho melhor. Vai ser uma casa a melhor que a gente já fez até hoje. E o carpinteiro foi para casa a pé da vida, falando, pô, vou lá pedir para me aposentar, o cara pede ainda para trabalhar para ele mais um projeto. E eu tô bravo e eu vou fazer, porque ele me deixou falar não tive como, né? Mas não vou fazer do jeito que eu fiz as outras, ele ainda tá pedindo mais para essa. E a casa não ia cair, mas ele não pôs todo o capricho que ele podia. E quando a casa ficou pronta, o carpinteiro foi com a chave para entregar para o incorporador falou, olha, essa casa não é minha, eu não vou vender, essa casa é sua. Então, é um reconhecimento de todo o trabalho que a gente fez. E o carpinteiro, não tinha nem feito com mais capricho, que é o que o incorporador pediu, nem com o capricho igual, ele fez com menos capricho. Então, o carpinteiro ia morar numa casa que ele próprio fez e com menos capricho. Qual é a moral dessa história? A gente nunca está trabalhando para os outros. Nunca. A gente sempre está trabalhando para a gente. Então, faz tudo com excelência e coloca a alma. Às vezes eu escrevo um pô aqui do lado. O mínimo que a gente pode fazer é o nosso máximo. Então, terceiro elemento, coloca a alma em tudo que faz. Quarto elemento, alguém tem que fazer alguma coisa para o Brasil melhorar. Certo? Errado. Aí está no capítulo 14, fala alguém do livro Anticarreira. Alguém tem que fazer alguma coisa versus eu tenho que fazer alguma coisa. A responsabilidade é nossa de fazer alguma coisa pelo país. Como? Exercendo cidadania. Então, encontre a sua causa e exerça a cidadania. Vocês viram como eu exerço a minha cidadania, e me levou algum tempo para encontrar os caminhos. Mas a única forma de encontrar a tua causa é procurando ela imediatamente. Não é para esperar a pandemia acabar. E em algumas causas você pode colocar dinheiro, mesmo que seja pouco, não precisa ser muito. Em outras você pode colocar teu tempo. Em algumas você pode colocar tempo e dinheiro. Então eu estou participando do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, da Fundação Armando Álvares Penteado, do Instituto Ponte. Falta algum? Eu acho que falta algum. E do Instituto de Formação de Líderes. Essa é a forma que eu encontro. Cada um encontra a sua. Pode ser como na associação do bairro, da rua. Pode ser como síndico do prédio. A gente tem que começar pequeno e eventualmente expandir. Mas tem que exercer cidadania para fazer o Brasil melhor e não esperar que os outros façam o Brasil melhor. Então, como é que faz nesse troço? Assim? Eu encontrei uma forma de uma representação gráfica, pensar no T e virar um pente. Como? Aqui está o T, né?
que era usado na década de 90 para carreira T, o especialista e generalista, que a gente não pode ser só especialista, tem que ser sim especialista em algo, mas depois abrir o conhecimento, né, para ser um profissional melhor. Usando o mesmo gráfico para falar da anticarreira, aqui seria, vou dar o meu exemplo, né? Poderia dar o exemplo do Bruce Dickinson lá. Aqui seria o Bruce Dickinson sendo cantor, aqui seria eu sendo headhunter. A hora que eu já estava há muitos anos fazendo muito bem o trabalho de headhunter, eu voltei aqui para o conhecimento aberto, falei, opa, comecei a palestrar. A hora que eu estava palestrando adequadamente, eu falei, vou entrar no conselho, fui convidado ao conselho da FAP. Depois que eu estava no conselho da FAP, eu entrei no IFL, mais ou menos em 2013. O conselho da FAP, eu entrei em 2012. Então, um dente do pente de cada vez, a cada 6 ou 12 meses, eu saio da zona de conforto. E aí, em 2015, eu coloquei o apartamento que eu morava no Airbnb, deu um baita trabalho, eu fui tirar foto, fui comprar lençol, fui receber o hóspede, descobrir como é que funcionava. Em 2016, eu fiz um investimento na WNUT, em 2017, eu comecei a escrever o livro. Então, a cada ano, eu coloco uma coisa diferente, às vezes 2 coisas no mesmo ano, uma coisa diferente e desafiadora, para me tirar da zona de conforto e para completar, para completar, não porque nunca vai estar completo, então para expandir o meu peixe. Mais uma coisa que eu achei importante falar para vocês, para não esquecerem, vamos sempre respeitar a nossa ancestralidade. Muita gente reclamando, não tem emprego e tal, nossos antepassados não ficaram na caverna esperando alguém dar um emprego, eles saíram da caverna e foram resolver os problemas. A gente é empreendedor e criativo por natureza. Em algum momento na humanidade, alguém conseguiu convencer os outros, eu ainda não descobri quando e como isso aconteceu, mas de que se ninguém te dá um emprego, você não pode trabalhar. Tem milhões de pessoas no Brasil que trabalham e são muito felizes sem ter um emprego. Elas criam o próprio futuro, criam as próprias oportunidades, como solucionando o problema dos outros. E aí, para fechar, eu digo que existem 4 tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que são passivas e reclamam. Saiam de perto das pessoas que são assim, porque isso contagia. Tem as pessoas que reagem e correm o risco de chegar atrasado ou atrasada. Também não é recomendável. Tem as pessoas que são proativas e abraçam as mudanças, já é muito melhor. Mas o 4º tipo de pessoa, que é as pessoas que criam o próprio futuro, é o que eu recomendo que cada um de vocês tenha em mente, que somos responsáveis por criar o nosso próprio futuro. Então, quando perguntar, o tema de interesse é futuro do trabalho, cada um de nós está criando agora. E a gente pode ser vítima dele, ser atropelado por ele, ou a gente pode ser independente e criar os nossos próprios futuros. Então, o livro, está aqui o QR Code, já cai direto na página da Amazon para facilitar. Se alguém tiver interesse em ter mentoria com alguém da equipe Anticarreira, envie um e-mail para contato@anticarreira.com.br. E se a gente tiver alguém nos escutando que precise contratar executivos ou fazer desenvolvimento de liderança, entra no site da MLPinit ou me acessa via LinkedIn para que a gente possa solucionar o seu problema, já que trabalhar é solucionar o problema dos outros através de tarefas, usando nossas habilidades. A gente ama o que faz, na MLPinit também, então fique à vontade para entrar em contato. Estou em outras mídias sociais também, no YouTube, onde você vai encontrar os painéis do Anticarreira Day do ano passado, e no futuro breve, provavelmente alguns painéis também do Anticarreira Day desse ano. No Instagram, sempre com provocações, não espera carinho, espera provocações, tirar da zona de conforto. Talvez em alguns posts você vai ficar bravo ou bravo comigo, porque eu sou provocativo mesmo. E aqui o Spotify simbolizando as outras plataformas também, onde você pode encontrar os episódios do podcast. Com isso, eu
falo que foi um prazer falar com vocês, estou aqui disponível para bater papo. Muito obrigada, Joseph. Então, as pessoas que estão aqui, fiquem à vontade, a partir desse momento a gente está abrindo, né, para perguntar, para questionar, para participar. Queria agradecer imensamente. E eu já queria também começar fazendo uma pergunta, Joseph. Assim, eu acho muito legal quando você começou a falar da questão do conceito do trabalho, porque eu acho que é o ponto de partida. Eu estava até comentando com o Guilherme, quando a gente estava fazendo os alinhamentos, que eu tive a oportunidade também de ter uma palestra com o Gary Bowles, lá no Vale do Silício, e ele ampliou realmente isso, né? Quando ele falou assim, quando a gente fala do futuro do trabalho, tem uma fantasia, né? Tem meio que uma alucinação coletiva de que que nós todos vamos ser substituídos por máquinas e que essa é uma tendência e tem inteligência artificial, enfim. E é muito interessante quando ele trouxe a questão, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, de que o trabalho, na verdade, ele vai gerar um resultado, ele vai solucionar um problema, e que se você fica focado na tarefa, na atividade, é que você vai perder espaço, né? Ao passo que se você foca no que aquilo gera, no problema que ele soluciona, você não vai perder, ou você tende a não perder espaço. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você tem entendimento também. Putz, completamente, eu sou super próximo do Gary Bowles, entrevistei ele para o livro, inclusive, e possivelmente grande parte das tarefas que a gente faz, na minha visão, vão para a máquina mesmo, e ainda bem, né? Porque o humano, aquele slide que eu trago lá, os tempos modernos, né? O humano não foi feito para ser máquina. O humano foi feito para ser humano, usando criatividade, testando fronteiras de conhecimento, usando o senso de humor, que eu não consegui ainda dar uma risada numa piada que a Siri conta, ou que a Cortana, ou qualquer outro assistente virtual conta, para fazer conexões diferentes e para fazer análise, para ter empatia e entender a necessidade das pessoas. Então, se alguém estiver escutando a gente, se vê como uma pessoa tarefeira, não lute contra uma macro de uma planilha ou contra uma inteligência artificial que possa resolver essas tarefas e liberar o nosso tempo para que a gente resolva problemas mais importantes da humanidade. Estou super alinhado com isso que você falou. Legal. E hoje eu vejo bastante isso, né? As pessoas, quando você fala aí da resistência, e eu acho que é legal ter essa discussão, porque acaba que tem essa reação humana, né? De eu não vou aprender, ou então vai tomar o meu lugar, e assim, é uma concorrência que não adianta entrar, porque não existe, né? De fato, as máquinas, elas já fazem algumas coisas muito melhores. Você trabalhou na Vale. Um ser humano consegue fazer o trabalho que um trator da Vale faz? Não. Louco. Não. Impossível. Impossível. Ainda mais aqueles caminhões, sem aquelas máquinas, não tem condições. Não tem condições. Muito legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou vendo aqui algumas pessoas. Sérgio, Luana, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Esse é um tema muito desafiador para nós de gestão de pessoas, né? Porque quando a gente olha assim, inclusive é um dos temas mais recorrentes, não foi à toa que as pessoas escolheram para a gente conversar, porque quando a gente olha, ok, mas e aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? E aí uma das perguntas que eu queria te fazer, que eu pensei, até conversei com o Guilherme, a gente, com a pandemia, quando a gente olha para o futuro, inteligência artificial, o presente já é digital, e quando a gente olha para o futuro, quem é o futuro além de nós? São as pessoas que hoje estão em sala de aula, né? São as crianças, são os adolescentes, eles, de fato, são principalmente o futuro. E aí, com a pandemia, expôs uma ferida grande nossa no Brasil, que tem crianças e adolescentes há mais de um ano sem aula direito, porque não tem acesso à internet. Isso tem solução, Joseph, do teu ponto de vista? Eu sei que, né, é super complexo, não vou te cobrar isso,
Mas eu queria ouvir um pouco as tuas observações sobre isso, né? Porque é praticamente uma geração condenada. Porque se a gente vai chegar no futuro, e na verdade nem precisa chegar lá, hoje a gente já precisa de uma alfabetização digital mínima, de uma condição mínima, e a gente não tem. Como é que é o futuro do trabalho no Brasil? Sei lá, eu costumo ver o copo sempre meio cheio, né? Então, já que essa situação se pôs, o que a gente pode fazer como sociedade e como famílias em relação a isso? Como sociedade, eu já tive algumas conversas com as empresas de telefonia que falaram que estão buscando, a gente fala muito de diversidade e inclusão, né? Falaram muito sobre a inclusão digital. Então, estão redobrando o investimento nas redes para que não falte internet na casa de ninguém, né? O governo, acho que na minha visão, os impostos são muito altos da conta de telefone, então o governo podia ser um pouco menos fominha para aumentar a inclusão, diminuir os impostos, para a conta ficar mais acessível. Mas eu acho que essa situação forçou uma inclusão digital que talvez não acontecesse em décadas, e eu acho que agora ficou mais claro do quanto que é importante que essa inclusão digital ocorra para a população inteira. E eu sei que tem muita gente se virando, quer dizer, 15, 20 anos atrás tinha o negócio da Lan House, né? Quando você tinha internet em casa, computador, então tem gente se virando, compartilhando a internet, sendo criativo. Acho que as pessoas são, ser humano de novo, é empreendedor e criativo. Então, acho que acha soluções. Tem gente que vai reclamar, mas tem gente que vai falar, vou ter que dar um jeito de arrumar uma solução, descobrir a casa de algum tio, de alguma pessoa, mesmo que tenha uma distância, de algum amigo, algum escritório, algum restaurante, algum cafezinho que tenha alguma internet que possa acessar. Então, acho que pode ser até uma inspiração para quem esteja ouvindo a gente, que estava lá naquela vibe ainda de reclamar e não de... Porque é duro mesmo, né? Não ter acesso, mas é duro, mas a gente tem que resolver os próprios problemas. É o capítulo 14, alguém tem que fazer alguma coisa versus eu tenho que fazer alguma coisa. Então, procurar a solução. Essa é uma coisa. Uhum. A segunda coisa passou semana passada no timeline, acho que de todos nós, o caso daquela menina que fez homeschooling, então aprendeu em casa, e que as faculdades no Brasil não toparam, né, que ela entrasse, e a faculdade dos Estados Unidos falou, vem para cá que você é inteligente, aprendeu muito em casa e a gente quer você. Então, tem uma frase, eu estou tentando me lembrar de quem que é de um escritor americano, Gui, você lembra de quem que é? A frase é: tome cuidado para que a educação formal não te atrapalhe demais. Se eu conseguir abrir aqui deixa eu ver. Estou pesquisando enquanto você fala. Cuidado para a educação formal não te atrapalhar. Então, talvez seja até uma oportunidade das pessoas criarem o seu próprio método de aprendizado sem aquele professor chato e ultrapassado. Então dá pra gente aprender. Eu quero ver se eu encontro, porque a frase é tão boa, deixa eu ver se eu encontro. E de ampliar modelos, né? Assim, não que o modelo atual seja... Ele não pode ser o único. Né? Eu acho que esse novo momento vai exigir novas formas, novos modelos de aprendizado. Eu estava vendo... O Wellington está levantando a mão, vou já te dar a voz aqui, mas ontem foi bem interessante, eu estava vendo a comoção com o falecimento do Paulo Gustavo, né? E a mãe dele falando no Fantástico que ele foi expulso de 2 escolas. E imagina, para alguém ser expulso de 2 escolas, estava sendo considerado muito inadequado para aquele modelo. Né? E no final das contas, olha o gênio. Eu descobri que o ganhador do Oscar de melhor ator, Anthony Hopkins, também ouviu na escola que ele nunca ia ser ninguém na vida. Tá? Então, eu achei aqui a frase. A frase é do Mark Twain, e ele fala que ele nunca deixou a escola interferir demais com a educação dele. Então, é um belo de um momento
né, em se tratando, estou entendendo que você está falando das crianças e adolescentes, dos pais entenderem do papel que eles têm na educação dos filhos, que não é para terceirizar a educação para a escola. A escola pode ser talvez até um reforço de educação, mas o papel que os pais têm. O papel e a responsabilidade que os pais têm com os filhos. Eu acho que é um bom... Sendo, os americanos falam being bright side, né? Olhando o lado positivo do que aconteceu, cair essa ficha que os pais têm que estar próximos dos filhos. Perfeito. Obrigada. Wellington, você quer fazer a pergunta? Você está com a mão... Tem uma mãozinha aqui levantada. Isso. Por favor, fique à vontade. Assim, esse caminho estreito teria alguma relação com a fase da vida do profissional? Logo quando a gente primeiro a gente sai do ensino médio, que é algo bem amplo, e entra para a faculdade, que já especifica um pouco a formação da pessoa. Seguida vem a especialização, que especifica um pouco mais, e o mestrado também. Eu penso que o profissional mais jovem, com pouca, vamos dizer, portfólio, tem mais dificuldade para mudar de emprego, de mudar de empresa, enquanto um cara mais experiente tem vamos dizer assim, um portfólio maior de formação e às vezes nem tanto de experiência de emprego, de outra carreira. Então, a minha pergunta é basicamente isso. Existe uma fase na vida que tem que pegar esse caminho mais estreito da carreira, ou se consegue fazer desde o início, desde da universidade, ter uma visão mais ampla de todo o emprego, ou melhor, de todo o mercado, vamos dizer assim? Ótima pergunta. Minha visão sobre isso, eu escrevo no livro, é que é um eterno desequilíbrio. Então, primeiro focar, né? Imagina que é o T, que depois vai virar o P, que depois vai virar o M, que depois vai virar o Page. Então, no primeiro momento, focar na sua carreira. Só que quando a curva de aprendizado diminuir em relação ao que você está fazendo, aí a minha recomendação é ir para a base do T, encontrar algo a mais que você gosta e soltar mais uma pergunta. Então, isso é o que eu fiz para mim e é o que eu recomendo que um recém-formado faça. Foca, porque quando a gente está entrando no mercado de trabalho, tem muita coisa para aprender, né? Tem que aprender a se relacionar com os pares de trabalho, tem que aprender como se portar numa reunião, aprender como a burocracia de uma empresa, do ponto de vista até positivo, funciona. Aprender a função que a gente está exercendo, melhorar, né? Então, já é um pente dentro da função. Tem muitas coisas que a gente está fazendo. Outra comparação que eu faço é quando a gente está aprendendo a dirigir. Então, ajusta o espelhinho, olha para o espelho, olha para outro espelho, passa a marcha, acelera, olha o velocímetro, olha para o espelho, muda de faixa. Cada uma das coisas que a gente está fazendo é muito demandante e arriscada. A partir do momento que a gente passa uns anos, a gente está dirigindo super bem, pode ter a gente brincava, um amigo meu nas antigas, era um copo, na época que podia, né, beber um pouco antes de... Copo de cerveja de um lado, um cigarro na outra mão, dirigindo com o joelho, trocando de pista. Então, a hora que a carreira está nos levando para a zona de conforto, eu digo que está na hora de sair da zona de conforto, de trazer um pouco de caos e de colocar mais um elemento no seu portfólio de trabalho e se transformar num anticarreirista. Focar e desfocar. Paradoxal. O tempo inteiro a nossa vida vai ser de focar e desfocar. Está muito focado, se pergunta se está na hora de desfocar. Está muito desfocado, se pergunta se não está na hora de focar. Legal. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? Alguma mão levantada? Eu queria... Adriana, deixa eu puxar uma. Olha, a Emily vai falar. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Joseph. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? E eu me identifiquei bastante quando ele disse sobre se desacomodar. Eu vivi essa experiência no início da pandemia, quando eu perdi o emprego que eu tinha, né? E era certo que eu estava crescendo, mas infelizmente o setor em que eu estava foi bastante afetado.
E eu precisei me reinventar, onde eu parei de procurar um emprego e fui trabalhar de forma independente. Mas eu já estou me sentindo nesse momento de acomodada, né? E aqui no Sul eu sinto que o ramo do RH está um pouco atrasado, ainda mais eu que sou do interior. E eu estou buscando uma nova oportunidade de me desacomodar em outro estado, né? Então eu tenho buscado algumas coisas em São Paulo, mas como o colega anterior falou, né? Quando a gente não tem um currículo tão estabelecido, enfim, algumas coisas que são difíceis de comprovar num currículo, a gente sente algumas dificuldades na hora de buscar uma nova oportunidade. E eu queria saber, assim, que dicas que tu tem para quem quer sair do seu estado, para quem quer buscar uma oportunidade em outra área? Boa pergunta. Uma parte da resposta eu já sou rápido aqui, estou abrindo meu LinkedIn e já estou vendo o que você faz, né? Professional Recruiting. Uma parte da resposta você já deu na tua pergunta. Você tem que encontrar a forma de demonstrar a tua capacidade de fazer acontecer, mesmo sem ter, se eu entendi bem, você está falando, eu sinto falta de ter grandes marcas no meu currículo. Talvez eu estou colocando palavra na tua boca, mas eu acho que é um pouco do que você me transpareceu, que eu li nas entrelinhas, né? Por estar no interior, por não estar em evidência. Então, eu te devolvo um pouco da lição de casa, de você pensar como você pode comprovar. Muitas vezes você vai conseguir isso através das pessoas que você conhece. Então, quem vai te validar é o teu networking, são as pessoas que já te viram trabalhar. No teu caso, alguém que talvez tenha sido candidato, alguém está fazendo isso. Ah, boa, Gui. Essa é uma pirâmide que tem no livro Anticarreira, que mostra que as pessoas normalmente contratam do 1 para o 6, ao passo que quando as pessoas, né, os contratantes, ao passo que quando as pessoas estão procurando trabalho, elas, do 1 para o 6 vermelho, né, elas, ou seja, vamos reformular, porque eu não estou com o mouse. Alguém quer contratar uma pessoa, ela vai para o lado da pirâmide que está descendo, do 1 para o 6 vermelho. Alguém está querendo ser contratado, normalmente ela vai do 1 para o 6, ela sobe na pirâmide e vai do 1 para o 6 cinza. Qual é a primeira coisa que uma pessoa que está procurando trabalho faz? Normalmente manda o currículo para 10 pessoas, 20, 50, já ouvi até para 1.800 pessoas. Manda um currículo que não foi solicitado, e normalmente isso não dá resultado, porque é a última coisa que alguém que está contratando procura. Subindo na pirâmide, o que a pessoa que está contratando normalmente faz? Contrata alguém que ela já tenha visto trabalhar ou que tenha provas. Você pode subir, Gui, para o 1 e para o 2 ali? Obrigado. Normalmente a pessoa que está contratando quer ou promover um colaborador que trabalha em meio tempo integral ou meio período, ou alguém que já trabalhou com a empresa, foi consultor, que prestou um serviço, ou um antigo colaborador, quer contratar alguém cujo trabalho já conhece, mas como uma estratégia de baixo risco. E aí a gente dá aqui, isso eu trago do livro What Colors Your Parachute, Adriana, do pai do Gary Bowles, falecido, do Dick Bowles. E a implicação para o candidato tenta ser contratado na organização por um projeto, fazer meio período, fazer alguma coisa como consultor. Segunda coisa é a experiência comprovada. Então, o candidato tem que achar uma forma de mostrar para o mundo que é bom naquilo. Então, isso pode ser, Emily, no teu caso, por exemplo, com testimonials de clientes e candidatos que já foram atendidos por você. Mostrando que você põe alma no que você faz, que você entrega mais do que o padrão. Tá? Então, essa é a resposta. E aí tem uma outra dica, o Marcelo Nóbrega, que é um grande amigo, inclusive conselheiro da Embrafinity, ele escreveu um livro que chama Você Está Contratado.
que eu recomendo que você leia o livro dele. Ali tem uma forma muito boa foi até mestrado dele, e que inclusive funcionou quando ele estava querendo, já há algum tempo fora do mercado brasileiro, querendo voltar para o Brasil, todas as ferramentas que ele usou. Tá? Então, te deixo algumas lições de casa. Tá ótimo, obrigada. Prazer. Obrigada pela participação, viu? Guilherme, você queria falar alguma coisa na hora que eu estava falando, que a Emily... É Emily, né? Emily. Eu queria fazer uma pergunta, Adriana, pro Joseph. Eu acho que pode ser pertinente, pelo que a gente viu, acho que o público aqui trabalha ou com essa parte de recrutamento já, né, nessa parte de recursos humanos, ou até mesmo está se formando em psicologia, tem um pouco desse background, né? E aí, Joseph, você trouxe algumas provocações de como provavelmente as pessoas independentes que criam o seu próprio futuro agem, né, que é o anticarreirista. Acredito que venha existir mais anticarreiristas com o tempo. E eu me sinto confortável fazendo essa pergunta porque eu não estou na área de RH, mas eu acho que o analista de RH, o head de RH, ele deve estar pensando, talvez eu estou numa empresa tradicional e eu preciso lidar com carreiristas e anticarreiristas enquanto gestor de RH, que são perfis totalmente diferentes. Então, às vezes vai sentar ali num feedback, por exemplo, um anticarreirista na frente do gestor de RH. E acho que é um desafio, né? Então, assim, como que as empresas tradicionais hoje, e a pessoa que está na cadeira de RH nas empresas, pode se comportar, entre aspas, adequadamente para conseguir ter esse anticarreirista do seu lado, para que ele continue performando muito bem enquanto anticarreirista em qualquer posição que ele esteja dentro de uma empresa? Eu acho que você perguntou para a pessoa errada ou para a pessoa certa, não sei bem. Porque, na minha visão, não tem mais sentido as empresas que têm medo de ter profissionais anticarreiristas, ou seja, aqueles que estão sempre aprendendo, que têm um portfólio de trabalho, que exercem cidadania e que talvez não vão colocar 200% do tempo delas para a empresa. Pode ser que coloque só 100% do tempo delas para a empresa e nos outros 100% do tempo, né, completam os 200 que todos nós temos hoje em dia. A Adri está rindo, está concordando comigo. A gente tem 200. Você coloca 200% para a empresa, você vai ficar frágil e, inclusive, vai ser uma pessoa, acho que menos interessante e menos criativa para resolver os problemas da empresa, menos atualizada, com menos networking, uma pessoa menos interessante internamente e externamente. Um anticarreirista, a gente recebeu um e-mail, né, depois do Anticarreira Day, um cara que leu o livro no ano passado, que trabalha numa multinacional e que falou que tinha uma deficiência, por exemplo, na área de vendas, que ele entendia que seria muito bom para ele aprender a vender. Ele virou vendedor de uma escola de inglês, na paralela, ou seja, mais um dente do pente, e mais um dente do pente começou a fazer um trabalho voluntário, então encontrou a causa dele e passou a exercer cidadania, desenvolveu mais skill de liderança, desenvolveu skill de venda, e mesmo não dedicando os 200% para a empresa, dedicando só 100%, entre aspas, ele foi promovido por ter se transformado no anticarreirista. Então, acho que é um ótimo exemplo de que ele está agregando muito mais valor para a empresa dele, talvez dedicando um pouco menos de horas, mas trazendo muitas coisas a mais que o anticarreirista traz para a mesa, a partir do momento que está participando da vida de uma forma ampla e não estreita. Legal. Eu queria também fazer Tem mais alguém querendo fazer uma pergunta? Porque eu estou aqui fazendo um monte, mas se alguém quiser, pode fazer. Porque me passou agora um comentário assim, Joseph. Eu vejo assim, hoje a gente fala muito de mindset ágil, as empresas têm que ser ágeis, o modelo hoje das empresas tem que ser gestão ágil, tudo é ágil. E quando eu olho, né, faço um paralelo aí do anticarreirista, é a carreira ágil, na minha leitura, né? Porque é uma adaptação, né? E aí, meu questionamento,
vai muito ao encontro disso que o Guilherme está perguntando, né? Assim, como que as empresas podem fazer para se adequar, né? Mais do que a pessoa que vai estar lá na frente, conversando com o gestor anticarreira ou não, mas como que as empresas, você enxerga que as empresas podem fazer para se preparar para assumir esse novo modelo, de entender que também estimular o anticarreira, né, é positivo, pode ser positivo. Eu penso de duas formas, né? A primeira é, se a liderança for anticarreirista, ou seja, 4 elementos, tem um portfólio de trabalho, faz lifelong learning, exerce cidadania e coloca alma em tudo que faz, o resto da empresa vai entender que isso é bem-vindo, não vai ter que esconder que está fazendo uma pós-graduação, talvez num tema que não esteja intimamente ligado com o trabalho dela, não vai ter que esconder que faz um trabalho voluntário que às vezes pode até tomar algumas horas dela durante a semana, não vai esconder que faz mentoria de jovens ou que investiu numa startup ou numa franquia, não vai esconder isso, vai poder falar, que acho que já é uma coisa que vai mudar bastante, o exemplo vai arrastar, né? A segunda coisa é não desmotivar, né? Porque essa frase é do Jim Collins, eu gosto de falar, não tente motivar as pessoas, contrate pessoas motivadas. Mas aí para de desmotivar as pessoas, porque o que a gente mais faz nas empresas é contratar pessoas motivadas e depois desmotivar elas. A pessoa vem com vontade de tocar um projeto novo, trazer uma solução nova, falar, não, sempre foi feito assim, vamos continuar desse jeito, não cria problema onde não tem e tal. Então, lembra do Jim Collins. Primeiro, faça e mostre que você está fazendo. Segundo, lembre do Jim Collins. Não desmotive as pessoas. Bacana, obrigada, Júlio. Mais alguém, gente, quer fazer pergunta? Já são 8h10, então a gente já está caminhando aqui para os minutos finais. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia, aproveite que esse é um momento ímpar. Temos aqui 12 pessoas somente, é praticamente uma mentoria com o Joseph, né? Praticamente uma mentoria com o Joseph. Então, quem quiser, essa é a oportunidade. Alguém, gente? Eu vi que entrou aí o Júnior. Júnior, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, quem ainda não tinha dado boas-vindas. Mas, enfim, então, como nós estamos encaminhando aqui para os momentos finais, eu queria agradecer imensamente, deixar o espaço, né, para o Joseph e o Guilherme, se quiserem complementar, falar mais alguma coisa. Fiquem super à vontade. Eu, da minha parte, queria agradecer muito. Isso, para mim, é um momento realmente, volto a dizer, ímpar. Quem tiver oportunidade, adquira o livro. É realmente para mudar o modelo mental e estar completamente conectado com a carreira no futuro, o futuro do trabalho, né? Para justamente fazer uma desconstrução e estar conectado com tudo que a gente está conversando hoje em todos os outros temas, de gestão de pessoas. É importante para que nós, profissionais de recursos humanos, saibamos fazer essa leitura, para que nós possamos incentivar essas transformações, porque nós somos esses agentes também, não é isso? Então, fica à vontade. Joseph, Guilherme, muito obrigada. Eu queria agradecer também a oportunidade, eu fiquei muito feliz de falar para a BRH do Pará, que, como eu comentei no começo da conversa, é um lugar que eu ainda não conheço pessoalmente. Se não me engano, no ano passado eu acho que eu falei para alguma rede de TV do Pará, eu tenho quase certeza, que foram várias entrevistas, né, quando o livro saiu como finalista do Jabuti e tudo, eu tive várias entrevistas. E eu falei a mesma coisa, tenho muita vontade de conhecer o Pará. Enquanto eu não conheço pessoalmente, eu até entrei hoje à tarde, 3h40 de voo, né? Então levaria praticamente um dia e meio de ida e volta, né? A ida até o aeroporto aqui. Normalmente se for direto, se for voo direto.
Então, o voo tem que ir até Guarulhos, com baita de um perrengue, assim, às vezes 1h30, 2 horas para chegar lá, mais 2 horas esperando o voo, mais 4 horas quase voando. Então, acaba indo quase 2 dias para essa ida e volta e, como eu falei na resposta de uma das perguntas, acho que a gente está transformando essa crise em oportunidade, né? Oportunidade de se aproximar de uma forma muito mais simples, né? Ligando o Zoom, se organizando na agenda, ligando o Zoom e estando junto. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês e conhecendo vocês e podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento. Foi uma noite muito bacana e agradável para mim. Muito obrigada, Joseph. Bom, então eu queria, finalizando já, novamente, mais uma vez agradecendo, foi muito bom, foi muito rico, uma boa noite para todos vocês. Joseph está convidado, Guilherme eu sei que já vem, né, por Belém, então Joseph, Guilherme, pode trazer o Joseph está convidado. Se um de vocês precisar dos serviços da MROP Init também, busca de executivos, governança, desenvolvimento de liderança, ficar sabendo de alguém que precisa desses serviços, aí eu ainda fico com uma razão profissional para ir para o Pará. Melhor ainda. Olha só, tá vendo? Agradável. E quando os nossos congressos voltarem a ser presenciais também, né, tem a possibilidade aí, tem a oportunidade. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada Joseph, obrigada Guilherme, obrigada BRH, mais uma vez, obrigada a todos que participaram. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau.